Oi, gente, tudo bem? Mais uma quarta-feira aqui, sempre com um convidado importante no Dialogar para Avançar. Esse programa, ele tem o objetivo de contar histórias, de trazer pessoas que transformam a nossa sociedade de alguma forma, de algum jeito. Ora seja mais de um lado, ora seja mais do outro, mas o importante é a gente estar sempre avançando. E hoje eu recebo com muita alegria este jovem que há muito tempo se dedica não só ao direito, mas à cultura. E a cultura alemã nos últimos dias, nos últimos anos, 25 anos. nos últimos anos. Eu estou falando do Dr. Carlos Adalto Virmon, é isso? É isso aí, Elton. Eu quero que tu seja muito bem-vindo, se sinta Obrigado. em casa, o programa aqui é seu, e nós vamos ter um diálogo bem gostoso para a gente falar um pouco de tudo um pouco, né? Porque a gente faz um pouco de política, a gente faz cultura, a gente faz direito, a gente faz de tudo um pouco. Para nós é fácil, né, Elton? Porque você também, seu nome é uma referência em Joinville, também já há algumas décadas, né? E a gente já se cruzou tanto nessa vida Verdade. aí, né? Que a gente já é amigo, né? Eu fico muito feliz e agradecido pelo convite aí. Quando a Dolores esteve aqui, né? Isso. Aí eu digo, Dolores, quando é que nós vamos trazer o presidente aqui? Pô, a agenda dele, Dolores, tenta. E deu certo, deu certo. Ela é a madrinha dessa nossa entrevista, a Dolores, ela é a nossa diretora executiva na cultura alemã, faz um trabalho excepcional. Eu adoro ela. Né? Ela tem sido aí a nossa coordenadora junto nos Domingos Musicais, ganhou o troféu Rio Dana Krisch, né? Nós já a homenageamos pelos trabalhos pela preservação do patrimônio histórico e da história de Joinville. Quando eu fui presidente da Fundação Cultural, eu tive a honra de ter a Dolores como a diretora do Museu de Imigração. E ela fez um trabalho excepcional naquele museu. Ela é aguerrida, né? Eu brincava, porque toda semana ela me mandava um convite para um evento. Eu dizia, Dolores, você quase tem a minha agenda exclusiva. Monopoliza a minha agenda. Né? Mas ela assim, e aí eu tive a honra de recebê-la logo após a pandemia, quando nós reabrimos, né, retomamos as atividades da Sociedade Alemã. A Dolores, então, ingressou, eu a convidei para ser a nossa diretora executiva e está lá, fazendo um trabalho excepcional. Que bacana, que bacana. Bom, quebrado o gelo e o protocolo, né? Eu vou para a primeira pergunta. Eu quero saber quem é o Carlos Adalto. Carlos Adalto? O Carlos Adalto é um joinvilense, né? Que teve sempre duas paixões na vida, que era o direito e a cultura. Né? No direito, o direito ambiental, que foi a área que acabou me levando para a Alemanha, para eu fazer o meu mestrado na Alemanha, faculdade, mestrado na Alemanha, eu acabei ficando 10 anos, né? E justamente essa minha convivência na Alemanha amadureceu a noção que eu tinha de cultura. Eu venho de uma casa, você, né, conheceu meu pai, o Dr. Adalto, né? A gente sempre diz que a nossa casa era casa de livros e discos, porque, né, o pai vivia rodeado com aquela biblioteca gigantesca deles. Adorava ler, né? Adorava. E sabia tudo de cor. Tudo. O pai tinha uma cabeça, uma inteligência que era realmente fora do normal. E trazendo essa bagagem cultural e indo para a Alemanha, entendendo como os alemães veem a cultura como uma parte do dia a dia do cidadão. E, Elton, tem uma coisa muito interessante. Dentro do Código Civil alemão, tem uma regra que diz que o lazer é direito do cidadão. Olha só. É o respeito pela cultura. É aquela coisa do ser humano ser formado da matéria e do espírito. E às vezes nós esquecemos do espírito, ficamos alimentando a matéria e esquecemos de alimentar o espírito e esquecemos que a importância é a mesma dessa alimentação. E isso os alemães sempre levaram muito a sério, mas daquela forma alemã de fazer, tudo com muito profissionalismo, tudo com muita qualidade. Né? Então, toda essa experiência fez com que eu realmente acabasse me dedicando a essas duas coisas, ao direito, para ganhar dinheiro, que é o nosso meio de vida, que é uma paixão também, mas para a cultura, que alimenta não só o espírito das pessoas que recebem os nossos eventos, mas para nós também. Né? Isso é fundamental, né? Eu já tive na Alemanha, já tive na França, tive na Itália, tive em Portugal, na Inglaterra, tive na Colômbia. A Colômbia
é riquíssima na questão cultural, né? Mas eu quero contar 2 casos aqui que aconteceu comigo nessa questão cultural. Primeiro foi na Colômbia, eu estava em Cartagena das Índias, lindo, né? E eu tô andando no centro da cidade e me deparo com um cartaz, uma apresentação de uma pianista. Ela é sensacional, o pessoal idolatra a mulher, ela é compositora e ela fez simplesmente um dos shows mais belos que eu já assisti. Imagino. De piano na vida. E depois um outro foi em Belém do Pará, que a gente esquece que nós temos uma cultura riquíssima também. A Orquestra Sinfônica da Amazônia, do estado de Pará, né, lá em Belém, eles mesclaram os instrumentos eruditos com instrumentos indígenas. E fizeram um espetáculo. E aí é o seguinte, o maestro que fez todo o arranjo era um cacique indígena. Mesmo? Ele, junto com outro maestro das músicas eruditas, fizeram uma simbiose tamanha, o encaixe perfeito das notas e Nossa, ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. E é isso que a gente precisa viver mais. A riqueza que nós temos no Brasil, que a gente deixa de reconhecer. Elton, a gente ouve tanto aí, aqui no Sul, porque nós sustentamos no Nordeste, porque isso, porque aquilo, né? E nós esquecemos da cultura, de como eles nos enriquecem com tudo isso, de como é a soma de nós e eles que transforma esse Brasil que faz plural, o que é o Brasil, né? E nós temos um cara como o Heitor Villa-Lobos, que você contando essa tua história eu me lembrei, porque ele era o selvagem na Itália. Né? Quando ele fazia as óperas dele, etc. Ele era... Por quê? Porque ele sempre tinha uma forma de compor, que era uma forma que fugia um pouquinho do padrão clássico das composições. Justamente porque tinha aquela veia, aquela influência cultural que veio dos indígenas, que veio depois dos escravos, né? Da cultura que veio da África, e dessa miscelânea aí, que nos tornou tão ricos, né? É verdade, é verdade. E aí, vamos voltar aqui à questão do direito, né? O teu pai... para mim foi um dos maiores advogados que Joinville e que Santa Catarina já teve, né? Deixou esse legado para a família, né? Eu conheço até o doutor Juvenil, que trabalha lá. Meu sócio, claro. O doutor Juvenil foi advogado da minha mãe. Sim, né? Excelente advogado. O doutor Juvenil é o 5º filho da família. Somos 4 filhos e ele é o 5º. Ele começou muito cedo lá no escritório. 14 anos ele começou. Ele foi adotado. A minha mãe dizia para ele assim, Juvenil, vai cortar o cabelo, vai fazer a barba. Sabe aquela coisa de mãe? Sim. Né? E ele tá lá até hoje, é meu sócio. Gente finíssima. Sim, né? uma alma boa. E aí dias atrás, uns meses atrás, eu entrevistei aqui o Rodrigo Bornald, né? Que é muito similar, né? Ele é advogado alemão, gosta de cultura, escreve, e aí é cônsul honorário da Alemanha, né? Um grande amigo, Rodrigo. E claro que ele fez uma tese que é de liberdade de expressão, e tu foi para o direito ambiental. Isso. E eu quero entrar um pouquinho nessa seara. Vamos deixar a cultura, o prazer mais para frente. Vamos falar do dever, né? A questão ambiental, essas políticas novas que o Brasil tem implementado, dias atrás passou aí a PL, que chama a PL da devastação. Tu deve estar sabendo, claro, né? Que mexe com o teu métier. Isso é ruim para o Brasil, não é? Fazendo um paralelo com a Europa. Não vou nem entrar na questão do Trump e dos Estados Unidos, que eles estão pregando uma coisa que não fazem. Mas a Europa, comercialmente, só faz negócio com quem preserva o meio ambiente. Isso vai ser um calo para nós, não vai? Eu acho também. Eu acho que a gente está regredindo. Nós evoluímos muito. Nós somos pioneiros. Quando eu fui para a Alemanha, eu fui em 89, né? Tinha recém sido promulgada a Constituição do Brasil, e eu com muito orgulho, quando eu redigi a minha tese na Universidade de Colônia, eu sustentei que nós éramos o único país que tinha um capítulo dentro da Constituição destinado ao meio ambiente, que nós víamos o meio ambiente com grande respeito. E agora parece que a gente está regredindo nesse entendimento, né? Regredindo em diversas frentes. Nós temos que entender o valor da floresta em pé, valor econômico, eu não estou falando o valor, né, filosófico, né, ambiental, não, o valor econômico, quanto vale esse patrimônio em pé, que nós temos o privilégio de ter,
no Brasil. Então, eu acho que a gente está tendo uma visão muito de curto prazo, certo? Enquanto nós deveríamos ter uma visão de longuíssimo prazo. E nós estamos abrindo mão de um privilégio que o Brasil tem, realmente esses recursos naturais maravilhosos, que é um negócio que a Europa se ressente muito em comparação conosco, né? E nós, de certa forma, a gente também não é o maior vilão do mundo, mas de certa forma nós maltratamos isso. E eu acho que isso vem de uma cultura que a gente tem que ir um pouquinho para trás, que é entender o que é público. Né? Nós temos o privado e o público. Na Europa, o público é o que pertence a todos. A humanidade. A humanidade. Mas a todos, vamos falar dentro do país. Do país. Do país, Exato. a todos os cidadãos. No Brasil, o público é o que não é de ninguém. E eu acho que é esse o grande erro que a gente comete. Nós temos que transformar... Se você deixa a praça ali, o cara vai lá e quebra o banco da praça. Porque não é de ninguém. Porque não é de ninguém. Não é teu também. Exato. Então, isso é um raciocínio, uma cultura que a gente tem que mudar no Brasil. Acho que esse é o mais difícil. Mas será que isso não a mudança cultural não se faz lá no banco de escola? Claro, mas sem dúvida nenhuma. E aí é uma grande situação, a cultura e a educação tem que estar... E eu não estou dizendo cultura enquanto cidadão, eu estou dizendo cultura mesmo. Cultura. Intrinsecamente ligada à educação. Então, quando se fala, vai ser a Secretaria de Educação e Cultura, me dá paura. Claro. Me dá paura, porque não tem nada... Sim. Embora que as duas sejam... São duas coisas elas caminham muito lado a lado, mas elas são distintas. São distintas. Né? Tem coisas que ela é transversal, ela se cruza com tanta cultura e educação, ela é muito transversal, não é linear. E aí me dá paura quando eu escuto que nós vamos fazer a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Para que isso? Que significa? Para que esse balaio que não vou fazer nada? Não vou fazer nada. Um balaio. E aí me preocupa muito agora esse PL da devastação aí, que chama devastação, mas é que na prática ele tira a atribuição nacional e joga para a localidade definir o que pode e o que não pode. E aí tu imagina a rolaceira que vai dar. Né? Sem contar a autodeclaração, que o cara pode se autodeclarar, não sei o que, vai virar bagunça. A nossa Mata Atlântica, que já é poucos % que nós temos, esse cinturão verde que a gente olha aqui, olhando para o Piraí ali, daqui a pouco pode acabar. E isso é uma pena, porque a filosofia de você descentralizar as decisões, por exemplo, na Alemanha é assim. Né? Os estados têm muito mais autonomia. Né? Lá realmente você tem o sentido verdadeiro de federação. A educação, o meio ambiente, etc., são matérias que o Estado decide, não é a União. Só que aí vem a diferença cultural. Eles decidem com o espírito de proteger. Certo? Eu acho que nós temos os dois lados da moeda. Nós temos, por um lado, uma forma leniente de olhar o meio ambiente e tentar transformar aquilo em alguma coisa que dê um resultado financeiro de curto prazo. Esse que é o ponto, tá? Que é como você tirar uma floresta para fazer uma mineração, por exemplo. Né? Às vezes, a longo prazo, manter a floresta seria mais lucrativo. Sim, né? Sim. Então, esse lado leniente. Mas, por outro lado, a gente tem também uma dificuldade em uma fiscalização racional das coisas. Né? Então, o que você tem hoje? Você tem os grandes órgãos de fiscalização. Vamos começar lá em cima. Os tribunais, certo? Ministério Público, Polícia Federal, a Receita Federal. Você tem esses grandes órgãos lá em cima, muito bem equipados, com um volume de recursos muito grande, com excelentes salários, com vantagens, etc. Bons profissionais, etc. E aí você tem na outra ponta o fiscal municipal, o último fiscal do IBAMA lá, que é aquele que está lá na ponta do coisa. Esse cara recebe mal, mal atendido. Anda de Fiat Uno sem ar-condicionado. E pior, caso ele tome alguma decisão que se demonstre incorreta por alguma razão, ele responde pessoalmente. O Estado não garante para ele nenhum advogado para ele se defender. Você está entendendo? Então, o que você faz com esse cara lá na ponta?
você diz para ele assim, não decide nada, meu amigo. Fica quietinho. Fica quietinho. Ou, se for decidir, proíbe. Porque a única forma de você não colocar a tua própria vida pessoal, teu patrimônio pessoal em risco, é proibindo. Mesmo que você ache que aquela atividade seria possível ali sem degradar. Só que o risco é muito grande para ele. E esse é o nosso erro. Então você tem lá na ponta essa proibição, às vezes excessiva, que revolta as pessoas. E aí elas dizem, não, então vamos fazer uma PEC para liberar tudo. A burocracia, culpa a burocracia. Exatamente, culpa a burocracia. Então eu acho que é essa parte que nós erramos. Na Alemanha, se o fiscal da ponta decide, está decidido. Ninguém vai discutir com ele. Até porque ele é um representante legal do Estado. Sim. O Estado como máquina pública, né? Seja a União, Estado ou municipal, mas ele é do Estado. Ele é o representante legal. A decisão dele é a voz do Estado. Lógico. Você não pode pessoalizar isso depois. Eu tive um caso engraçadíssimo. Era um loteamento. Aí eles apresentaram o pedido de loteamento, foi aprovado. Com a reserva legal X, etc e tal. Aí daqui a pouco eles quiseram aprovar uma continuação desse loteamento. Era o mesmo, mas ia ampliar esse loteamento. Mas nesse meio tempo mudou a lei. E a porcentagem de reserva legal aumentou consideravelmente, tá? E aí o que aconteceu? O fiscal veio na ponta e disse, olha, como as áreas já estão definidas, as ruas já estão delineadas, as áreas reservadas para o poder público, para creches, etc., para os equipamentos municipais já estão reservadas, não existe mais espaço nesse imóvel para que você mantenha a reserva legal nesse padrão da nova lei. Então eu vou autorizar, eu vou licenciar esse loteamento, mas eles vão se obrigar a adquirir uma área 3 vezes maior na mesma bacia hidrográfica para compensar essa área que eles vão mudar. Rapaz, esse fiscal, coitado, acabaram com a vida dele. O Ministério Público Ambiental. Todo mundo. Por quê? Porque ele tomou uma decisão que no final foi uma decisão de muito bom senso, né? Nós tivemos que chegar lá no tribunal, para o tribunal, depois, 8, 9 anos, reconhecer que realmente ele teve muito bom senso na decisão dele. Claro. E, ambientalmente, era uma vantagem, porque a área a ser preservada, ela era muito maior, era 3 vezes maior, né? Entende? Só que, coitado desse cara. E já estava consolidada ali onde tinha o... Não tinha mais espaço. Como é que eu vou dizer assim, tu devolve todos os lotes e planta a árvore de novo? Exatamente. Aí talvez a questão da burocracia seja o excesso por parte do Ministério Público Ambiental, de algumas distorções de alguns juízes, que aí, claro, lá em cima pode ser reformado, mas é difícil. Mas o dano pessoal já ocorreu, né? Isso é uma questão, a questão jurídica no país. Eu sou a favor de um contra-out-del, reiniciar o sistema, né? A gente tem leis muito antigas, tem muita coisa que a gente precisava revisar. Mas se não mudar a cultura, esse é o ponto. Exatamente. Esse é o ponto. Bom, falando em cultura... Bom, antes da gente falar de cultura, eu tenho que agradecer os meus patrocinadores, né? Claro. Sem eles a gente não sobrevive, né? Eu tenho que agradecer o Calari Bistrô, a Ótica Relojoaria Cid, ali na Getúlio Vargas. Aliás, já foi na Relojoaria Cid? Já, né? Já. Quem não foi? Qual é o brasileiro que não foi? Qual é o joinvilense que não foi tomar um café com o Cid? Hoje ele me mandou uma foto. Dias atrás eu fui lá, aí olha só, tava eu, o Marquinhos, um jornalista pequenininho, Eni Voltolini, aí uma pastora, meu Deus, e o Cid. E tudo proseando, tiramos uma foto da quadrilha, hein? Do bem. Então, Calari Bistrô, Cid Ótica Relojaria, Chaveiros João Colim, lá do meu amigo Ivo. O Ivo, gente finíssimo, né? Casa do Capitão do Zé Lopes, né? A Web House, lá do meu amigo André Gutz, né? A Info House não tá aqui, não, vou ter que esqueci de botar na tela o Info House, a IGB do meu amigo Ivanildo, que é negócio imobiliário, e o grupo Babitonga de Engenharia Ambiental, né? Eu tenho alguns amigos.
Eu sou do primeiro ano de engenharia ambiental aqui. Ah, é? Ah, da primeira turma. pô, que Quem legal. deu aula para mim foi o Paulo Ivo. Mesmo, puxa, meu amigo. Paulo Ivo veio aqui, falamos Sim. sobre aquecimento ambiental. Esteve comigo na Alemanha, o Paulo Ivo. Um cara sensacional, né? Ele cuida com a garrafa de vodka, ele derruba. É mesmo. Pô, o negócio não Cuba. Ele morou acho que 3 anos na Alemanha. Pô, é um cara sensacional, um papo bom pra Gente burro, finíssima, né? gente finíssima, gente finíssima. Meu Deus. E falamos aqui de aquecimento global, que é uma coisa que está Sim. em voga, né? E ele tem um estudo que diz que Joinville daqui a 100 anos vai ficar metade debaixo d'água. E aí falamos sobre esse estudo e aí tem fundamentos. Imagino que sim. Até porque se eleva o nível do mar, Joinville, Já metade fica. da cidade. Já, quando a lua ameaça ficar cheia, já está cheio, né? Gente, eu estou aqui com o Carlos Adalto. O Carlos Adalto é uma figura em Joinville conhecidíssima, né? Tanto no meio jurídico, não tanto quanto o pai dele. Isso é difícil competir. Né? Mas no campo cultural eu ainda não vi alguém que tenha tanta paixão e se dedica como ninguém a desenvolver a cultura local. Já foi presidente da Fundação Cultural, já teve em conselhos. Sim, já foi presidente do Festival de Dança, do Instituto Luiz Henrique Schwanck, Instituto Joinville Jazz, né? Conselho de Patrimônio Histórico. Olha, é uma vida, né? A gente gosta. E agora, nesses pouquinho tempo que tu tá à frente da Sociedade Cultural Alemã, é isso? 25 anos. 25 anos. Então vamos falar um pouquinho sobre a Sociedade Cultural Alemã. Para que serve? Porque assim, eu sei porque eu frequento lá os domingos, né? Mas para quem está assistindo, quem está nos ouvindo e que não conhece a Sociedade Cultural Alemã, quando foi fundada e para que serve? Conta um pouco mais o histórico. Em 1999, eu ainda morava na Alemanha. E o Luiz Henrique, eu era representante para assuntos internacionais da Prefeitura de Joinville, né? Já nomeado pelo Luiz Henrique, que tinha aquela visão, né? Eu recebia sempre os empresários lá, etc. Numa dessas viagens, o Udo Deller esteve na Alemanha, foi lá na época vender produtos da Deller, né? E nos encontramos, conversamos bastante, e o Luiz Henrique, o Udo Deller, e o Luiz Henrique disse que ele estava lançando um projeto em Joinville que era o resgate das etnias, né? E as etnias começaram a se mexer. Aí o Udo Deller me ligou e perguntou se eu não queria, juntamente com a Regina Colim, se nós não queríamos fundar a Sociedade Cultural Alemã de Joinville, justamente com o objetivo de resgatar as tradições que os imigrantes trouxeram, por um lado, mas por outro, reatar os laços com a Alemanha contemporânea. Porque a Alemanha não parou em 1851, ela continuou se desenvolvendo. Então você resgata o que eles trouxeram, mas conecta com a modernidade. Exatamente, abre os olhos para o que eles têm de hoje. De novo, como eu estava morando lá, eu disse, pô, ótimo, voltei para o Brasil, em 2000 eu voltei para o Brasil, e aí fundamos a Sociedade Cultural Alemã. Então o objetivo é justamente esse, preservar as raízes culturais germânicas, e eu digo germânicas de propósito, porque são as raízes suíças, são as raízes austríacas e as raízes alemãs. Né? O que você tem entre esses 3 países é uma fronteira política, mas não cultural, não étnica. Então eles são países muito irmãos em todos os sentidos, né? Por isso que eu gosto da expressão germânica, né? Que é a língua, o alemão é a língua oficial dos 3 países, né? Fizemos isso e nessa mesma época iniciou-se o processo de restauração do cemitério do imigrante, né? A Sociedade Cultural Alemã participou desde o início com a Fundação Cultural na época, e o Luiz Henrique então nos ofereceu a antiga Casa do Coveiro, né? Que é ali na rua 15 de novembro. Número 1000, isso, né? Do lado do cemitério, que é a antiga Casa do Coveiro, que se tornaria a Casa da Memória, né? E o Luiz Henrique nos ofereceu para que ela fosse a sede da cultura alemã em Joinville. Então, nós assumimos a Casa da Memória como nossa sede com uma missão: funcionarmos como uma espécie de zeladores do cemitério. Porque o Luiz Henrique disse o seguinte, o Luiz Henrique era muito... Ele conseguia enxergar além das montanhas, a gente sempre dizia. Ele é sensacional. Ele dizia que se não tivesse alguém cuidando, o cemitério ia se degradar novamente. Com certeza, né? Com certeza.
E aí, Elton, nós estávamos lá numa das reuniões, eu estava presidindo a reunião, e eu olhando o cemitério pela janelinha da casa, eu peguei e eu olhei o cemitério com outros olhos. Por quê? Para quem conhece a Alemanha como você, os cemitérios na Alemanha, eles são parques. Arborizados, verdejantes. As pessoas vão passear no cemitério, vão com o carrinho de bebê, vão ler um livro. Não é um parque no sentido da pessoa ir lá jogar vôlei, frescobol, ou fazer piquenique, mas é uma área verde no centro das cidades, que elas curtem. Ele não é um negócio melancólico como os nossos cemitérios aqui, eles não têm esse preconceito, tristeza lá, né? E aí eu vim com essa visão da Alemanha e comecei a olhar o nosso cemitério de imigrantes e dizer, isso aqui é um parque maravilhoso, né? E sugeri, o que vocês acham se nós fizéssemos uma pequena apresentação de música clássica no cemitério? Aí foi engraçadíssimo, porque todo mundo foi contra. Imagina! Rapaz, respeito! Quem da Alemanha com essas ideias de jirico, rapaz? E foi muito engraçado, porque daí houve muita resistência no início, né? E eu disse, não, eu ia diminuir, não, mas é só uma apresentação pequenininha, 2 músicos, né? Acho que não vai ter nenhum desrespeito, fazemos aqui no pátio, coisa e tal. E convenci e começamos a fazer, né? E ali nasceu, no dia 9 de março, aí nós emendamos na comemoração do aniversário da cidade, no dia 9 de março de 2001, realizamos a primeira edição dos Domingos Musicais. Nossa. E aí, aí com o pensamento alemão, que o alemão é um cara que projeta muito, planeja muito, eu disse, então vamos fazer um domingo por mês. Tá? Até de manhã. Até para não ser demais, né? Exato, para não ser demais, para não custar muito, para não se tornar inviável. Realmente o pensamento foi esse, né? Então vamos fazer. Aí começamos. Elton, são 24 anos que nós realizamos todo primeiro domingo do mês, das 10h30 ao meio-dia, uma apresentação de música no cemitério do imigrante, sem falhar nenhum domingo nesse período inteiro. E vocês trabalham com calendário? Você Sim, já então fechamos. Se eu te perguntar o primeiro domingo de setembro, já sabe quem vai se apresentar? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter o musicário que vai se apresentar para nós já no primeiro domingo de setembro. Nós já temos a orquestra Prelúdio que vai se apresentar em dezembro. Nós vamos ter em outubro o Calixto, Fernando Calixto, um pianista excepcional, formado em São Petersburgo, na Rússia. Né? Então nós já temos um calendário do ano fechado, né? Eu fecho metade do calendário já bem no início do ano, deixo algumas datas estratégicas livres, porque vão aparecendo opções, como esse Fernando Calixto, né? Que o Mafra, do cartório Mafra, né? Que também estudou na Alemanha, que é um grande amigo nosso, foi lá assistir o Domingo Musical, ficou encantado com o projeto e sugeriu, disse, poxa, tem um cara que é meu amigo, estudou 10 anos de piano em São Petersburgo e eu conseguiria que ele viesse se apresentar aqui, por exemplo. Deve tocar uma data. Aí eu disse, olha, temos uma data livre e aí vamos fazer a apresentação dele. Então, esse é o grande, o grande diferencial dos Domingos Musicais. E hoje, Elton, nós estamos com um público médio de 400 a 600 pessoas por edição. E não tem mais, porque não tem mais espaço, né? Eu brinco, até eu fiz essa brincadeira, fui mal interpretado, eu disse, eu vou falar com o prefeito Adriano para tirar o cemitério daqui. Eu dar uma afastadinha. Aí o pessoal, não pode. Pô, eu só vou dar uma afastadinha dos 10 metros para frente. Uma parte aqui, né? Mas claro, é uma brincadeira, por quê? Porque realmente lota. Só que é um público muito legal, por quê? Você conhece, né? Pais com criança, com cachorro, com toalha de... E visitantes da cidade. Muita gente que está na casa de alguém e fala, vem cá, vou te levar num negócio bacana. Os hotéis já indicam, sabe? Então é impressionante o número de pessoas que vão a toda edição pela primeira vez. E é gratuito, né? Totalmente gratuito. Sempre foi totalmente gratuito. E os músicos que se apresentam lá, todos eles são voluntários ou eles têm cachê, tudo tem cachê? Todos os prestadores de serviço são remunerados, a não ser a equipe da própria sociedade, que parcialmente é voluntária, tem uma parte que também é remunerada, mas, por exemplo, a Dolores, né? A Dolores, a Norma, que é a presidente executiva, né? O Raulino Rosca, a Romy Dunzinger, a Rosane, a Janice é funcionária. Esses são todos voluntários. Né? Mas tem também a secretária, que é a Janice, tem a nossa assessora de imprensa, a Loreni, etc. Esses são remunerados. Claro. E os músicos e os prestadores de serviço são todos remunerados
por uma questão de princípios, certo? Os músicos são muito generosos, eles fazem cachês especiais para nós, né? Em geral, eu vou no músico e digo... Hoje em dia está até ao contrário, eles estão nos procurando porque eles querem se apresentar. Claro, né? Ali tem uma plateia qualificada e que daqui a pouco um empresário que está assistindo ali, pô, tem a festa da empresa, fim de ano, então vou levar. É um negócio, existe uma remuneração ali, que é uma remuneração que vai para todo mundo, que é o encantamento. Encantamento do público e do músico que toca. Por quê? Grande parte dos músicos ali são profissionais, então eles tocam muito em barzinhos, tocam na noite. E na noite, você sabe, no barzinho o pessoal está conversando, não presta tanta atenção, etc. Ali não. Ali é um concerto. As pessoas estão 100% sintonizadas na apresentação dele. Estão observando a arte desse músico. E isso traz para o músico uma sensação de encantamento, que se soma à magia daquele local. Né? Quando você se lembra que é um cemitério, que é um parque maravilhoso, que você está ao ar livre, né? O canto de apresentação dos corais, que nós fizemos agora com a Arte Maior, na última edição de número 225, para você ter uma ideia, né? Os passarinhos, eles faziam uma espécie de um duelo com os coralistas. Olha que legal. Um negócio impressionante. Aí na nossa gravação aparece, mas muito claro, né? Os coralistas cantavam e os passarinhos respondiam. Né? E aquilo encanta as pessoas, nossa, que coisa linda. Aí a criança brincando, né? Cachorro correndo, coisa e tal. Então é um astral muito bom. Então os músicos, eles vêm, querem se apresentar, daí eu digo, olha, mas pro cachê eu só tenho X, né? É pouco, não sei o quê, mas acabam acedendo e indo lá se apresentar e fazem com muito amor. Não é pelo dinheiro, é pelo amor. Como para todos nós o que é, né? Dá um trabalho grande, é uma incomodação, tem toda uma burocracia para se organizar esses eventos, né? Só que eu sempre saio dali, domingo, meio-dia, quando termina o evento, com o meu espírito tão leve, renovado, com a minha alma tão elevada, sabe? Que ali está a nossa paga, né? Pela alegria. E sabe o que é o mais legal, Elton? As pessoas vão lá assistir e existem duas espécies de reação delas. Então elas vêm no final do evento e dizem assim, ô Adalto, pô, parabéns, muito bom o evento, adorei, não sei o quê. Existe uma segunda reação, que elas vêm e dizem assim, pô Adalto, muito obrigado. Que coisa maravilhosa, entendeu? E ali elas, te acertam no coração, cara. Porque elas se sentiram bem. Claro. Né? Elas, sabe? Esse é um agradecimento, porque você está dando oportunidade à comunidade de forma gratuita a ter os melhores espetáculos que a música pode trazer. Exatamente. São músicos renomados. Eu disse, eu tive lá e fiz uma live, um stories, eu falei, cara, eu posso vir aqui todos os domingos que tiver, a mesma pessoa pode tocar todos os domingos, mas o show vai ser diferente. Exato, mas é bem isso aí. Exatamente. A energia é outra, a atmosfera muda, sabe? É uma junção de coisas, né? Porque quem é cristão e que acredita que a morte não é morte e que a morte é vida, exato. Né? A morte é o início, não é o fim, né? Exatamente. É que você está num cemitério tocando música e alegrando as almas. Isso. Né? Claro que a gente não sabe se lá no céu eles estão ouvindo, mas tu imagina que todos aqueles que estão ali deitado em berço esplêndido para a eternidade, olhando lá de cima, olha que legal, o legado que a nossa cultura germânica deixou para a atualidade. Isso é uma imaginação que a gente pode ter. E é uma gratificação muito grande, porque ali tem descendentes daquelas famílias, né? A gente homenageia todos os anos. Isso, não, e assim, as famílias vão ali assistir, bisneta, tataraneto, né? Que pô,
que tem um sobrenome citado às vezes, Sim, né? sim. A pessoa que já tem aquele sobrenome, eles estão lembrando do meu tataravô, olha que bacana. Eu considero bem isso. Eu considero que os domingos musicais são talvez a mais bela homenagem que nós poderíamos fazer para os pioneiros que fundaram a nossa cidade, sabe? É honrá-los o que a gente faz. Porque a música, Elton, é sem dúvida nenhuma o que mais nos aproxima do divino. A música, ela é capaz de penetrar no mais frio, no mais duro dos corações. A música nos arranca lágrimas, a música nos movimenta, a música nos faz dançar, a música nos faz ficar alegres, ficar tristes, ela mexe com o nosso espírito, né? Então eu sempre considerei isso, que os domingos musicais é sem dúvida nenhuma o maior reconhecimento que esses imigrantes que fundaram a nossa cidade, deixaram uma cidade tão maravilhosa como é Joinville, para nós, poderiam receber. Né? E você passeia ali pelo cemitério, você olha o nome nos túmulos, você se sente em Joinville porque são as ruas da cidade. Eu ia dizer isso, né? Tá ali olhando Rolf Colin. A rua do Rolf Colin. Otto Cardel, é onde eu moro. Né? Exatamente, são as famílias de Joinville. Então essa raiz com a cidade. E você sabe por que o cemitério é tão lindo? A sorte que nós tivemos. Você conhece um pouquinho a história do cemitério? As primeiras barcas, né, a barca Colomb, chegaram em março de 1851 em Joinville. Né? E as pessoas vieram de uma viagem de quase 3 meses, desde Hamburgo, em condições muito precárias. Então as pessoas chegaram já muito debilitadas, muita gente doente, muita gente já prestes a morrer. Então já nas primeiras semanas se registraram os primeiros falecimentos, crianças, pessoas que já tinham um pouco mais de idade, etc e tal. E eles precisavam rapidamente sepultar essas pessoas. Calor aqui de Joinville, março, né? E aí eles criaram um primeiro cemitério, que é onde hoje, mais ou menos, é a Biblioteca Pública Municipal. Ali, aquela pracinha. Ali foi o primeiro cemitério. Isso. Nossa. Né? Mas aí o que aconteceu? Alagou. A maré. A maré. A maré veio e alagou, e cemitério não pode alagar. Não. Aí eles ficaram desesperados, disseram, putz, aqui não vai dar. Não. Vamos ter que achar um novo lugar, né, e transportar, né, transplantar os corpos que estão aqui para lá. E aí que encontraram aquela colina próxima ao centro de Joinville, né, no Mittelweg, que era a estrada do meio, que é o antigo nome da rua 15 de novembro. Porque a rua 15 de novembro era a nossa via mais importante, que era a via que ligava Joinville à Serra Dona Francisca. Toda a riqueza vinha pela Serra Dona Francisca. Os carroções desciam a serra com o chamate, com todos os produtos, já desde o início da colônia. Então eles pegaram aquela coluna, transplantaram, né, os sepultados para aquela coluna, e no dia 26 de dezembro de 1851, então, foi inaugurado o Cemitério do Imigrante, hoje Cemitério do Imigrante, com o primeiro sepultamento. E o cemitério, então, ficou aberto de dezembro de 1851 até 1913. Tá? No cemitério você tem mais ou menos 600 e poucas sepulturas, e o cemitério recebeu em torno de 2.000 sepultamentos. Porque numa sepultura vai mais de um membro da família, né? Vai marido e mulher, filho, etc e tal. Quando chegou nesse volume próximo a 2.000 sepultamentos, eles entenderam que o cemitério estaria lotado, cheio, e aí se inaugurou o cemitério público municipal. Isso foi em 1913. Isso. Então, desculpa eu te interromper, é só porque esse é o grande detalhe. Como ele fechou em 1913, o mármore não invadiu o cemitério. E ele permaneceu com as suas características originais. Cimento ali. Isso, aquele cimento bem precário. Bem precário. Que é um cimento com areia, é uma forma muito precária. Tanto que o restauro do túmulo, no que diz respeito aos materiais, é muito barato. Sim. Né? Só que você tem que ter a técnica, né, original para manter a originalidade. Então, isso que acabou tornando esse cemitério, sem dúvida nenhuma, o mais importante patrimônio histórico de Joinville. Joinville tem umas coisas bem interessantes, né? Esse cemitério que até hoje, graças à visão de anos-luz do Luiz Henrique teve, talvez se não tivesse tido esse cuidado, hoje estaria deteriorado, né? Aí você tem duas fases. Aí você teve, desse período de 1913 até 1961, ainda ocorreram alguns sepultamentos ali, nas famílias,
das famílias que já tinham sepultura. Certo. Tá? Então elas poderiam reutilizar, mas poucos, mas ainda ocorreu. Em 1961, aí veio um grande nome da preservação histórica de Joinville, que é a dona Hilda Ana Krisch. Né? A dona Hilda Ana Krisch era uma enfermeira, joinvilense, que foi para São Paulo, se formou em enfermagem, fundou a Associação Nacional de Enfermagem, morou nos Estados Unidos, morou na Alemanha, morou na Europa, não sei o quê, se aposentou e voltou para Joinville aposentada. Só que o que ela trouxe na bagagem? Ela trouxe uma visão de mundo. Ela se tornou uma mulher cosmopolita. Ela aprendeu a entender o que era a preservação das raízes e da história na Europa. E trouxe esse pensamento aqui para Joinville. Então a dona Hilda Ana Krisch com Carlos Fink, que era um paulista também, que estava radicado em Joinville, os dois começaram um movimento e em 1961 o cemitério de imigrantes foi tombado pelo IPHAN, pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. É um dos primeiros tombamentos do IPHAN no Brasil. E o que garante recursos, né? E garante a preservação, garante a manutenção do local. Então esse é o primeiro, né? Nós temos 1913, o fechamento dele, impedindo que o mármore o invada. E em 61, então, o fechamento realmente, não tinha mais sepultamento, se tornou daí um bem tombado nacionalmente. E dali, dos anos 60, 70 e 80, o cemitério ficou meio abandonado. Ele se tornou meio um terreno baldio na cidade, né? Nós residíamos ali muito perto, né, na rua Henrique Maia, e eu era muito pequeno, não lembro, mas as minhas irmãs, elas brincavam no cemitério, era um quintal deles, né? Só que já muito deteriorado, já tem muito vandalismo, etc. e tal. E aí, na década de 90, o Luiz Henrique iniciou esse movimento de restauração do cemitério, aí nós já participamos, e ali veio essa terceira fase, que eu digo agora é a fase de ouro do cemitério. Então nós fizemos o primeiro trabalho de restauro do cemitério, né? E eu criei o Domingo Musical. Certo? Que vai se perpetuar por muito tempo. E o Domingo Musical, ele jogou novas luzes à imagem do cemitério. As pessoas passaram, então, a entender o cemitério como um parque, que era o que eu quis trazer na época. Essa visão, né? Isso. E mais do que um parque, um local para eventos culturais. Com respeito, você não vai fazer lá uma balada eletrônica. Gente se drogando, se estúmulo, isso. Mais uma coisa de respeito. Por isso que as apresentações são de música instrumental, né? Sempre instrumental, né? Aí música clássica, música folclórica, né? Você tem ópera, você tem coro, mas o coro é cantado. A voz no coro é um instrumento musical. Claro. Né? É uma outra maneira. Né? Você usa vários timbres, vários timbres, né? Então, dentro dessa filosofia, e isso acabou realmente inserindo, o joinvilense adotou o cemitério. O cemitério sempre esteve ali, mas as pessoas não olhavam para ele. E elas passaram a prestar atenção. Agora tem holofotes, né? Agora tem holofotes. E uma outra coisa que eu acho muito bacana em Joinville é a questão do nosso bombeiro voluntário. Sim. E os dois têm a história germânica no seu DNA, né? O bombeiro voluntário, os voluntários vieram essa veia voluntariado dentro da barca. Faz muito parte da cultura alemã, voluntariado. Né? Então isso, eu acho que esses dois exemplos nós temos e que nós devemos de olhar com muito carinho, não só pelo empresário, mas também pelo poder público, né? Eu acho muito bacana isso. Sabe que o Bombeiros Voluntários de Joinville é uma referência mundial? Não é uma referência só no Brasil. Vem bombeiros da França, vem bombeiros da Alemanha, etc. e tal, conhecer a história dos Bombeiros Voluntários de Joinville, porque ele é uma referência nessa forma tão pura de voluntarismo, como nós temos até hoje, ele é uma referência mundial. É um negócio que a gente tem que ter realmente muito, muito orgulho. Sabe? E você acertou na mosca. São dois patrimônios, né, da história de Joinville que são indissociáveis. É verdade. Sabe? Você falou em Joinville, tem que lembrar do bombeiro. E o grande nome do bombeiro voluntário, que é o Felix Heinzelmann, está sepultado no cemitério do imigrante. Né? Nós fizemos tem uma coisa. Tem uma ligação totalmente próxima. E é muito legal isso, porque todos os anos, na comemoração de 9 de março, nós fazemos um evento dentro do Domingo Musical chamado Homenagem ao Imigrante. Então nós escolhemos um imigrante que esteja sepultado ali no cemitério,
fazemos o levantamento da biografia, da história, do que ele trouxe para a cidade. A Dolores faz essa pesquisa para nós, né? E o Paulo Silva, né? Que são os nossos 2 pesquisadores. E a gente faz, então, uma homenagem. A gente chama, então, os familiares dessa pessoa, né? E fazemos a homenagem e colocamos uma coroa de flores no túmulo, né? Então vou lá eu com o prefeito, às vezes está o governador, ali até um evento meio político, assim, né? Mas é porque ele faz parte, né? Ele tem muita força, né? E há 2 anos nós homenageamos justamente Felix Heinzelmann, né? E foi muito legal, o Ernesto estava lá, a família ficou muito emocionada, e isso gerou uma coisa muito bonita, que eles acabaram contratando uma escritora, a Maria Cristina, para escrever a biografia do Felix Heinzelmann. Olha que legal. E ele não foi o primeiro capitão do Corpo de Bombeiros, de comandante, eles já tinham tido, só que ele trouxe, como ele foi militar na Alemanha, ele trouxe um pensamento militar, essa coisa de criar uniforme, de ter marcha unida, de ter ordem, de ter capacete, sabe? Essa coisa assim, bem militar. Então, ele, na verdade, é considerado um divisor de águas na história dos bombeiros voluntários, né? Porque ele profissionalizou, de certa forma, né? Parece uma incoerência, um profissional voluntário, mas ele profissionalizou os métodos, né? A forma, os procedimentos, né? Para tornar os bombeiros voluntários mais efetivos e mais competentes, né? No que eles faziam. Então, é uma coisa muito... E a raiz está ali. O cemitério do imigrante liga os 2, muito proximamente. Muito bacana, muito bacana. Você está acompanhando essa enciclopédia cultural ambulante, porque ele deu aqui verdadeiras aulas para nós, né? Entramos até na questão do Corpo de Bombeiro, ele deu uma aula para a gente aqui, né? O nosso tempo já está se esgotando. Carlos, eu quero agradecer do fundo do meu coração essa entrevista. Eu acho que foi uma das melhores entrevistas que eu fiz até hoje. Que bom. O tema é fascinante, o tema é mágico, né? Ele traz para nós uma coisa lá da alma, né? E é bíblico, né? Cantai-vos e dançai-vos e se alegrai-vos, né? Então eu sempre digo, né? A música faz você dançar, dança não faz você cantar. Mas as duas se complementando nos alegra demais, né? Sem dúvida. E nada melhor que na terra da dança a gente ter esses espetáculos musicais todos os meses alegrando a nossa sociedade. Eu brincava com o Eli, né, presidente do Instituto Festival de Dança, e eu dizia assim, e Deus fez a música, os domingos musicais, e depois a dança, que é o festival de dança, né? Que é nessa ordem que a coisa navega, e justamente isso, né? Nós pensamos aí um negócio que a gente, uma dívida que a gente tem com o Tebaldi, com o Marco Tebaldi, é que tornou Joinville a cidade da dança no Brasil, capital da dança no Brasil. O legado que ele deixou, né? Sim, e a senadora Ivete agora quer que Joinville seja a capital da cultura, né? Então é um projeto que está caminhando. Então são coisas assim, foi o Tebaldi que me levou para a Fundação Cultural, justamente porque ele ficou encantado com o trabalho na cultura alemã, sabe? Então foi uma coisa assim, uma coisinha vai... encaixando na outra, sabe? E é um negócio fantástico você poder fazer isso. Maravilhoso, maravilhoso. Enfim, quero agradecer. Obrigado. Vamos marcar outras vezes para você vir aqui, que o assunto cultura ele é fascinante e tem muito mais coisas para a gente conversar, Vamos conversar lá no Domingo Musical, quem sabe a gente não faça uma live, alguma quem coisa. Sabe? Vamos programar. Você que é o homem da mídia aí, claro. Nem tanto, nem para as tanto. pessoas entenderem o que é aquilo. Como eu te falei, eu me surpreendo da quantidade de pessoas que estão indo pela primeira vez lá. Sempre tem. Sim. Tem 24 anos o evento. Sempre esteve lotado. Eu nunca tive problema de público, né? E as pessoas hoje vão, elas nem querem saber o que vai tocar, elas sabem que vai ser bom, né? Entendeu? Então, isso que é legal. Eles não querem saber o prato principal, eles sabem que o cozinheiro é bom. Manda o prato aí, prato da casa. Gente, muito obrigado. Mais uma quarta-feira sensacional, né? Que você pode acompanhar comigo aqui. Esse programa está no YouTube, está no Spotify, e os cortes estarão nas nossas redes sociais. Sigam a gente, compartilhem esse vídeo que vai ter muita gente te agradecendo, porque isso aqui foi uma verdadeira aula de cultura. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira com mais uma excelente entrevista.